Fala, profissional de educação física, você é empresário e estudante de educação física. Seja bem-vindo a mais um Compadcast, o podcast oficial do CREV 21. Né? Estamos retornando depois de um break, que a gente fez essa parada aí agora no mês de agosto, por conta da jornada do profissional de educação física, que a gente estava gravando a jornada do CREV 21, que foi uma homenagem que vocês participaram nessa semana, a primeira semana de setembro, em que a gente homenageou o profissional de educação física. E esse mês de setembro a gente continua, retoma esse nosso trabalho aqui do Compadcast, trazendo também uma homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física, a você, profissional de Educação Física. E nessa homenagem, estou aqui mais uma vez, ladeado aqui do nosso compadre Mor, né, o nosso presidente Sandor Fex, né, e também temos um convidado mais do que especial, que é o professor Emerson Silame Garcia, tá certo? Que é um baluarte da educação física, tá certo? Vindo lá de Minas, já está aqui um certo tempo aqui no nosso estado também morando, residindo ele com a sua família, e veio para a gente contar um pouquinho sobre a sua história, como é que a sua história ali se mistura com o sistema Confef e CREF, com a nossa profissão que fez esse ano de 2025, 27 anos de regulamentação, tá certo? Então espero que vocês aproveitem, que vocês curtam, assistam e compartilhem esse material, tá? Que a gente está aqui realmente, esse nosso bate-papo aqui descontraído com o professor Sandor, que é o nosso presidente, e com o professor Emerson, tá certo? E aí, para isso, eu vou falar um pouquinho, antes de passar a palavra para os dois, falar um pouquinho do currículo, mini currículo aqui do nosso convidado, tá certo? Para quem não conhece, mas para quem conhece também, relembrar. Então, o professor Emerson, pessoal, ele é graduado em Educação Física, tá? Pela Universidade Federal de Minas Gerais, formou lá na década de 70, logo em seguida, foi fazer o seu mestrado e o seu doutorado também fora, um dos primeiros doutores a fazer essa pós-graduação fora aqui do nosso Brasil, fora do país. Ele é mestre em Educação Física pela Universidade de Colorado e é doutor em Fisiologia do Exercício pela Universidade Estadual da Flórida, tá? Pesquisador visitante também da Universidade Federal do Maranhão, de outubro de 2016 a novembro de 2017. Professor titular visitante daqui da UFMA de 2014 a 2016 e me contou ainda agora há pouco nos bastidores que retornou a casa também, já voltou a dar a sua contribuição aqui para a nossa graduação, tá? Foi professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Federal de Minas Gerais de 75 a 2014, pessoal. Foram 40 anos de contribuição lá no estado de Minas Gerais para a nossa profissão, tá? Foi conselheiro federal de 2008 a 2016 e antes disso, conselheiro regional de 2002 a 2008, então mostrando essa sua ligação com o nosso sistema Confef-CREFs, tá? E foi presidente, né, na época quando era conselheiro federal, da comissão, na época, de ensino superior e preparação profissional, né, do Confef. E retornou agora nessa atual gestão, em 2025, como membro da Câmara de Atividade Física e Saúde, trazendo para a gente essa contribuição, né? Ele já tem esse know-how, toda essa expertise realmente na área, tá certo? Meu presidente, então faça as honras da casa aí para o nosso convidado, fale com o nosso profissional. Realmente é uma honra a gente receber o professor Emerson aqui, pelo próprio currículo que vocês viram agora há pouco. Quem é que não quer ser aluno de um professor com essa formação? Então, a Universidade Federal do Maranhão, mais uma vez, recebe esse professor para vir dar essa contribuição e ajudar a Universidade Federal do Maranhão, a educação física do Maranhão, a se desenvolver ainda mais. E, além de todo esse currículo, né, a gente também tem um profissional que tem uma experiência muito grande no futebol. Na parte da fisiologia, o início, a construção desse trabalho dentro da CBF, dentro dos clubes de futebol brasileiro, e sem dúvida alguma o professor deu essa contribuição e hoje a gente vê realmente o resultado de toda essa construção que eu tenho certeza que não foi fácil. Convencer esses gestores, né? Porque naquela época, quando se falava em fisiologista, aquele cara vem cheio de ideia para cá, com uma porção de equipamento, e hoje a gente está vendo o quanto a gente estava atrasado em relação aos outros países. E hoje o Brasil tem esse trabalho com jovens fisiologistas e alguns por indicação dele mesmo, e que hoje está servindo a nossa seleção brasileira, os nossos clubes. Então, a gente tem a honra de receber ele aqui, um bate-papo, uma conversa tranquila
sobre a educação física, o esporte, os futebol. desafios, o futebol, que hoje a educação física tem aí pela frente, né? A criação do próprio sistema Confef-Crefs para que a gente tenha um papo muito tranquilo e muito, logicamente, que vai levar a você conhecimento que às vezes você não sabe, né? Professor Emerson, então fique à vontade aí para dar um alô para o nosso profissional e muito obrigado, é uma honra para a gente, para o CREF 21, ter recebido o senhor aqui. Bom, eu gostaria de iniciar cumprimentando todos os nossos colegas, né, profissionais de educação física, nossos futuros colegas, os acadêmicos de educação física, né? Também agradecer ao professor Sandor Fex e ao professor Diogo, né, que são, respectivamente, presidente e diretor executivo do CREF 21. É um CREF que eu vi nascer, né? Eu estava no Conselho Federal, na gestação desse CREF. Agradecer pelas palavras generosas que vocês me dirigiram e me colocar à disposição para perguntas que vocês quiserem fazer. Legal. Eu tinha esquecido dessa parte do futebol, compadre. Eu, como entusiasta, um jogador teimoso, ao lado aqui de dois craques do futebol aqui, né? Para quem não sabe aí, pessoal, mas for procurar aí um pouquinho mais sobre a história do professor Sandor e do professor Emerson, eu estou aqui ao lado aqui do multicampeão, como técnico de futebol aqui no Maranhão, e um multicampeão também, que já teve passagem pela seleção, e agora a gente estava conversando sobre Real Madrid, na época dos Galácticos, então procure um pouquinho que vocês vão saber mais quem é o professor Emerson. Mas, professor Emerson, saindo um pouquinho do futebol, mas trazendo realmente para essa questão do profissional de educação física, né? A gente está aí, né, completou esse ano agora, de 1º de setembro, 27 anos da profissão regulamentar. E a gente conversou aqui nos bastidores de que forma o senhor participou disso, já que o senhor tem formado desde da década de 70, então antes da regulamentação da profissão, né? O senhor comentou aqui com a gente que trabalhou como um apoiador das APFs, né? Mas teve essa passagem pelo Conselho Regional lá, o CREF 6 de Minas, teve a passagem pelo Conselho Federal, né? E aí pela sua história na educação física, no esporte e dentro das universidades, o que o senhor pode contar para a gente, como é que realmente foi essa sua participação e qual a importância realmente dessa nossa profissão ter sido regulamentada, né, pela Lei 9696, né, de 98, e como o senhor vê a educação física justamente da regulamentação para cá, os nossos avanços, o desenvolvimento, as dificuldades também, claro que a gente sabe que tem, né, e como isso realmente, o senhor participou de tudo isso? Bom, vou começar aí pela participação no movimento pela regulamentação. Eu estava no exterior, eu fiquei no exterior de 1977 até 87, praticamente. 10 anos. Então, eu não participei de uma fase que foi importante, que foi a primeira tentativa recente de regulamentação da profissão. Esta tentativa de regulamentar a educação física já tinha ocorrido nas décadas de 40 e 50, sem nenhum sucesso. Esse movimento que ocorreu na década de 70 e 80 culminou com a aprovação de uma lei de regulamentação profissional em 1984, só que ela foi vetada pelo presidente da República na época, né? Então, a minha participação efetiva ocorreu depois disso, que eu estava em ascensão, o movimento chamava Movimento Regulamentação Já. Os mais antigos devem se lembrar disso, né? Em todos os eventos da educação física aparecia a turma do Regulamenta Já. Eu, no início, eu participei como um apoiador, mas fui me tornando um apoiador do movimento até que me convidaram, houve a regulamentação com a Lei 9696, né, de 98, e o CREF de Minas logo me convidou para pelo meu envolvimento, me convidou para fazer parte de algumas comissões. E aí eu praticamente já estava integrado no CREF. Então, e em 2002 me convidaram para ser conselheiro, né? Então eu entrei na chapa do conselho, que eu exerci até 2008, e quando eu entrei para o Conselho Federal. Naquele tempo,
a indicação do conselheiro era pelo CREF. O CREF É. indicava seus conselheiros e Minas tinha direito a 3 conselheiros, eu fui um deles, né? Então essa foi a minha participação. E depois, aí não precisa dizer, eu estando integrado no conselho, eu sempre fui membro das comissões, das câmaras, e principalmente no CONFEF, da Câmara de Formação Profissional. Câmara de Ensino superior, né? Ensino Preparação superior e para- formação profissional. Onde, como o presidente falou aqui, né, o presidente Sandel, as dificuldades também nós tivemos que enfrentar, porque foi exatamente quando estavam as discussões mais fortes sobre a formação dupla na educação física, de licenciatura e bacharelado. E eu era da Câmara de Ensino Superior e Formação Profissional. Então eu participei de todo aquele burburinho, né, de toda aquelas discussões, viagens a Brasília para conversar com Ministério, o Ministério. aquela coisa do MEC, né? E tudo isso, né? Todo mundo que é da educação física, de uns anos atrás, acompanhou, né? Então, eu respondi a primeira pergunta, né? Sim, Depois disso, como conselheiro, aí depois eu fui para o exterior, isso é importante. Eu voltei para os Estados Unidos, por razões pessoais, fiquei mais alguns anos. Não, primeiro voltei para o Cruzeiro, em 2018. Aí que entra o Quando futebol. E aí do- eu pedi afastamento do CONFEF. porque eu teria que... O clube exigiu que eu me dedicasse dessa vez tempo full integral. time, Né? Tempo integral, sem viagem, sem nada. Eles já fizeram as posições. Logo em seguida eu fui para os Estados Unidos de novo. E aí fiquei afastado. Mas assim que eu retornei, o CONFEF já me convidou para participar dessa Câmara. Primeiro como representante em alguns eventos e tudo, e logo em seguida eles viram que eu estava atendendo as demandas, né? E as expectativas, aí me convidaram para ser da Câmara, né? Que eu prontamente aceitei, com muita satisfação. Então, nessa fase agora, a minha contribuição foi aquela de conselheiro e de membro de câmaras, né? Então, isso teve uma sequência. E eu espero continuar saudável para continuar colaborando, pelo menos até 2028, quando encerra meu mandato na Câmara de Atividade Física e Saúde. Professor, pelo seu depoimento, a gente observa, todos nós estamos aqui observando, e quem nos assiste também, que o senhor participou de toda essa construção, né, de realmente regulamentar uma profissão que não é fácil. A gente sabe, a gente que está dentro desse movimento, a gente sabe que não é fácil. E eu também, eu tenho uma situação assim que é muito parecida naquele momento que o senhor participou dessa grande discussão. Eu, quando cheguei ao CREF 21, CREF que o senhor viu nascer, foi o momento que o senhor fazia parte, o senhor viu todo o movimento para a criação do CREF 21, eu, chegando aqui, eu me deparei com uma responsabilidade de tomar conta, né, de uma profissão muito jovem, que é a nossa. Apesar de ser muito antiga a atuação do professor, mas a regulamentação enquanto profissão é jovem. Nós fizemos 27 anos agora de regulamentação. E eu lhe pergunto o seguinte agora, o senhor vendo com toda a sua experiência hoje, eu tive desafios aqui nesse conselho. Assim, eu tive desafio, primeiro porque nós somos um estado grande, nós somos 217 municípios com uma extensão territorial enorme, né? E a minha pergunta é a seguinte, hoje, né, o senhor vendo toda essa trajetória, do início até a data de hoje, qual é hoje o nosso desafio enquanto profissional de educação física? O que esse professor encontra os desafios e como vencer esses desafios dessa profissão? Bom, eu vou até me reportar a sua fala inicial das dificuldades, né? Primeiro que no Maranhão, acho que vocês evoluíram muito rápido. Então não se preocupe, que como eu fiquei afastado um tempo, eu saí daqui, o CREF 21 estava
prestes a ser iniciado, né? Correto. Quando eu saí em Acho que 2017. 5 anos ano passado. E quando eu volto, o CREF já está instalado. Eu acho que a caminhada do CREF 21 foi muito mais rápida do CREF 6, por exemplo, que eu participei. Então, não foi ruim, foi bom. Essas dificuldades são por causa da divisão, licenciatura e bacharelado, né? E a escolha da terminologia de profissional de educação física é que abrange os dois. Certo. Né? É o bacharel, que é para atuar. Hoje, de acordo com o MEC, né, a licenciatura, o licenciado é formado para atuar nas escolas e o bacharel para atuar fora da escola. Então, mais ou menos isso, né? Então, isso foi muito difícil antes. Continuou difícil aqui, mas acho que vocês andaram muito rápido. Só que é uma luta sem tréguas, né? Porque já existe agora movimento para licenciado não ter que se registrar. Exatamente. E se vocês permitirem, como eu participei do começo, por que houve uma exigência do licenciado registrar? Eu vou contar a história de Minas Gerais. A secretária de Educação, ela estava assoberbada com denúncias de leigos que falsificavam diplomas e tomavam posse nas escolas. Minas são 854 municípios. Quem que vai fiscalizar? Que secretaria de educação que vai ser capaz de fiscalizar diplomas de contratados de 854? Isso o senhor está falando de que ano, professor? De Minas Gerais. Não, o ano. Isso? Isso foi provavelmente em 2010, 2008. Porque eu digo assim, eu estou me perguntando isso porque isso aqui ainda é muito recorrente. Pois é. Mas aí é bom eu falar pelo seguinte, aí ela falou isso com o professor Cláudio, que é hoje o presidente do CONFEF, era o presidente do CREF, e ele disse, olha, nós temos uma estrutura quase perfeita para verificar tudo isso. Nós temos a estrutura de verificar se os diplomas são realmente, se a pessoa realmente é habilitada. Então ela passou, eu não sei, talvez tenha sido o primeiro ou o segundo estado, em que passou a ser exigência que para fazer concurso no estado, nos municípios, tem que ser licenciado e tem que ser registrado. É a garantia que o Estado tem, que ele não está contratando leigo, é a garantia do Estado, quando eu falo do Estado, da Prefeitura, dos governantes. E a garantia de que os estudantes vão ter o melhor atendimento, e vão estar sendo atendidos por pessoas realmente habilitadas, professores. Nem o bacharel vai entrar para dar aula, tem que ser o licenciado. A proteção maior do registro é para o licenciado, é para os alunos de escolas. Ele só vai ter aula com pessoas que fizeram a licenciatura, que é a formação adequada e legal, né? Não pode ser outra formação para o magistério, né? Então, eu acho que isso aí foi uma coisa muito importante. E essa dificuldade também, porque o prefeito teima. Porque é o seguinte, imagina, um prefeito que já foi prefeito antes e que ele queria dar emprego na prefeitura, na escola, para um cabo eleitoral. Vou botar na educação física. Educação física, ninguém vai reclamar. Aí o que ele fazia? Ele contratava. Aí ele continuou não colocando no edital a exigência. Então, eu acho que vocês têm que fazer isso aqui também, né? Consequência. É difícil, porque tem que ficar vigiando, mapeando concursos pelo Estado. Exatamente. Isso tudo em proteção da sociedade. As pessoas têm que entender. E aí, entrar na justiça, não tem mais isso. Não adianta ir lá falar com o prefeito, porque ele, não, eu quero botar o fulano. Assim? Aqui eu acredito que vocês passaram pelo menos. A gente passou isso aqui na prefeitura de São Luís. De São Luís. Está falando da capital. Mas já acabou, né? E o pior, mais ou menos. O pior, professor, a quantidade de diplomas falsos Exatamente. que nós recebemos. Então, Claro, talvez Minas Gerais tenha dado esse pontapé inicial, e a gente observa que até hoje essa demanda, a gente chega a levar para a Polícia Federal cerca de 80, 100 processos de diplomas em um ano, de diplomas falsos. Pois, se vocês permitirem, que eu acho importante falar, os licenciados que ficam apoiando esses movimentos contra o registro obrigatório deveriam pensar nisso.
ele vai acabar, quando não for mais obrigatório, ele vai perder o lugar para leigo. Correto. Porque lá na cidade do interior, todos nós sabemos, a educação física ela ainda não é uma profissão com o mesmo prestígio que tem a medicina, que tem a fisioterapia e etc. Então, lá no interior, principalmente, mas até na capital, tem um prefeito, um secretário de educação que acha, para dar educação física, a educação física que ele teve há 20, 30, 40 anos atrás, que ele ainda vê do qualquer mesmo jeito, qualquer um pode. Qualquer um pode. Então, ele não vai valorizar. Então, ele tem que valorizar pela justiça. Ele vai ter que aceitar, né? Até que ele entenda que hoje o profissional de educação física exerce, e o professor, eles exercem uma função que é extremamente importante, não só para a educação, mas também para a saúde das pessoas. Né? Então, eu acho que isso e um dos motivos que nós deixamos bem claro aqui nas nossas ações de fiscalização é exatamente esse. Primeiro, enquanto conselho, de resguardar o espaço profissional para o professor registrado. E até hoje, a gente se depara, aqui nós temos, como em todo o nosso país, a gente tem um movimento de jogos escolares muito forte no nosso estado. E no Brasil, essa época do ano, eu acredito até que deva estar se iniciando os jogos a nível nacional. Isso. Todos os estados já fizeram sua etapa e vão levar os jovens atletas, estudantes, para disputar a etapa nacional. Então, a gente se depara com situações absurdas, como, por exemplo, vigia da escola atuando como profissão do professor, né? Então, a gente se depara, a gente fica atento, como o senhor falou ainda agora, nos editais de concurso, né? Quando a gente identifica, e a gente tem uma parceria, pelo menos aqui no Maranhão Legal, que o próprio profissional desse município nos comunica, olha, aqui no município, faz a denúncia. Aqui no município eu vou dar um exemplo, de Coroatá, a prefeitura abriu concurso público e não está exigindo o registro. Aí a gente, infelizmente, ainda temos que acionar a justiça para poder olhar o edital, colocar uma nota. E graças a Deus, a gente está conseguindo, inclusive na capital do Maranhão, São Luís. Nós tivemos que acionar a justiça para exigir que a prefeitura, né, exigisse desse profissional o registro, né? E realmente esse é um grande desafio que eu acredito, principalmente dos CREF mais jovens, que a gente enfrenta. A falta de conhecimento por parte desses gestores de não valorizar essa profissão e essa disciplina, né, que faz parte da grade curricular do ensino brasileiro. É extremamente importante. Extremamente importante. E pegando sua fala, professor, em relação à questão que o nosso profissional tem que se ligar nessa questão do registro e a importância disso, porque às vezes ele já está ali, enfim, concursado, realmente ele não tem um perigo. Mas se ele pensar justamente no seu colega, na profissão como um todo, naquele profissional que está recém-saído da faculdade, que precisa prestar ainda o concurso, ainda precisa garantir o seu lugar ao sol, ele está justamente concorrendo com gente, como o senhor disse, que é o leigo, que às vezes só é colocado prefeito lá por conta de ser um cabo eleitoral, né? E ele não tem a sua reserva de mercado, pode-se dizer assim, garantida realmente, porque ele estudou ali 4 anos e ainda tem que disputar com quem não estudou, com quem foi colocado, né? E o concurso realmente não faz exigência de nada. Quem apresenta um diploma falso. Diploma falso. E hoje a gente não tem um órgão que faz, como o senhor disse mesmo, e isso é uma conversa que a gente tem com todos os secretários de educação. Eles não fazem esse crivo, não fazem essa triagem. E o conselho faz isso para eles de forma gratuita. A gente faz essa triagem e apresenta. Olha, daqueles 35 que vocês nomearam, só 10 têm registro, porque são 10 que apresentaram o diploma. Porque eles sabem que a gente tem esse crivo, essa preocupação de fazer análise e tudo mais, né? E isso que o presidente colocou. A gente tem hoje, na Polícia Federal, Ministério Público Federal, mais de 600 casos de denúncia de diploma falso. E aí esses 600, só para o senhor ter ideia, agora que o senhor está retornando à UFMA, a gente tem inclusive o registro de um professor com diploma falso que passou no concurso da Universidade Federal do Maranhão. Exatamente. No campus de Pinheiro. Que quem acionou foi o CREF, daqui do Maranhão, que tomou conhecimento e acionou. Você não entendeu. Quando eu estava como conselheiro federal, apareceram
sei lá, dezenas de diplomas falsos da UFMG. Olha aí. Do período que eu era diretor. Então a gente está falando de quem está formando o professor. Vamos dizer assim, a gente nunca imagina que um negócio desse vai acontecer nesse nível. O primeiro que apareceu, eu não acreditei. Olha aí, ó. Tudo parecido. Quando o nome do diretor era outro e a assinatura outra. Porque quem faz isso tem os profissionais, falsários, né? Sim. Que prestam esse serviço para as pessoas. Então, mas eu só complementando também, o que vocês estão falando aí, o CREF 6, o CREF 2, o CREF 4, todos enfrentam isso até hoje. Porque sempre vai ter alguém que menospreza a profissão. O que eu não gostaria é que os próprios colegas, hoje, só para uma curiosidade, nós já somos quase 710 mil registrados. Eu deveria me sentir orgulhoso de fazer a parte de uma profissão que foi regulamentada há pouco tempo. Quer dizer, vamos botar aí 27 anos, né? E que já conta com mais de 700 mil registrados. Sendo que uma parte dos nossos colegas trabalham contra. Nenhuma das outras teve isso. Então nós somos a que mais cresceu em taxa de crescimento anual. Já é o quinto maior do Brasil. É o quinto maior do sistema. É o quinto. E com gente remando contra. Né? Então, infelizmente, nós temos que falar isso. Então, gostaria de falar aos jovens licenciados que não deem ouvido a esse tipo de coisa. O jovem licenciado, ele tem que saber que a regulamentação profissional trouxe várias coisas muito importantes. Eu até pedi licença para... a educação física, antes da regulamentação, qualquer um podia trabalhar em qualquer área. Qualquer um. Ou seja, eu, por exemplo, meus professores de educação física na minha infância era um seminarista, ex-seminarista, porque ele teve muita atividade física no seminário, lá na época eles usavam muita ginástica, né, atividade física. Sim. Ele é o que mais sabia, ele foi ser. E depois um ex-jogador de futebol da cidade. Né? Esse é o primeiro problema. O segundo, nas academias, geralmente era o seguinte, não existia academia. A academia passou a existir depois de 70. Antes era o halterofilismo. Eram os halterofilistas antigos que passavam as tarefas para os outros. No voleibol, no basquete, era o ex-jogador que treinava. Né? Com a regulamentação, a educação física, o profissional de educação física, o habilitado em curso superior de educação física, foi o que teve mais vantagens, porque ele não tinha esse espaço. Ele que ganhou. Hoje, aí muita gente fala assim, mas no futebol o ex-jogador pode? Pode, porque o Congresso Nacional decidiu que no futebol fica fora do sistema. Né? Mas o profissional de educação física, o bacharel, ele tem vantagens no curso da CBF. Ele já entra no nível mais elevado, então ele vai se tornar treinador. Mas hoje em dia, quem ganhou o espaço foi só a educação física. Todo o restante da população que é envolvida nisso aí, perdeu. Eu estou errado? Não, E aí o senhor tocou num ponto, professor, que a gente sempre comenta aqui. Um dos grandes desafios que o sistema tem como um todo é esse do convencimento do profissional, que deveria ser o nosso aliado, essa parte, né, desse profissional que realmente rema contra. Né? E a gente corre vários perigos mesmo, independente comemorando esses 27 anos da profissão regulamentada, mas aí como o senhor trouxe, a gente tem esse colega profissional que rema contra, a gente tem ainda esses lobbies dentro aí do Congresso Nacional, que a gente eu me refiro à questão da Lei Geral do Esporte, que trouxe ainda algumas possibilidades esse ex-atleta ser um treinador profissional, por exemplo. Né? Então a gente ainda tem, enquanto profissão regulamentada, muitos desafios, né? E realmente a gente tem que ainda lutar muito por isso, e a gente tem que se juntar. A gente costuma, nas palestras que a gente está rodando aqui o Maranhão, pelas faculdades, colocando justamente isso para o nosso profissional, para esse acadêmico. Se ele está esperando que essa valorização profissional seja de fora para dentro, ela não vai ser. Se ela não for de dentro para fora, esses 710 mil lutarem realmente pela profissão, a gente não vai ter essa valorização. Se eu tiver mais um tempinho, eu falei aqui dos
mais de 700 mil registrados. Mas eu acho importante também falar entre os avanços conquistados pela educação física, né, com a regulamentação. A primeira delas, que eu acho que é fantástica, é hoje eu não sei quantos mil já são do Maranhão. Hoje a gente está com mais de 9 mil. 9 mil. Isso é empresa, fantástico. 1.500. Isso aí com todas as dificuldades. Ou seja, quem é registrado faz parte de uma comunidade de 9 mil profissionais. Isso eu acho super importante. Hoje nós temos muita força dentro. Nós temos hoje representantes, deputados, nós temos senadores, nós temos vereadores, centenas de vereadores pelo país, nós temos secretários, até secretários de saúde, que são profissionais. No Maranhão a gente tem até prefeito. Até prefeito, Então é o seguinte, a partir da regulamentação, a educação física passou a ter uma atuação muito forte, além das áreas tradicionais, né? O professor, ele invadiu todas as outras áreas. Né? Então hoje nós vamos olhar saúde, cultura, para todo lado. Para todo lado, verdade. Até no futebol, a maioria dos treinadores brasileiros são formados em educação física. Pouca gente sabe disso, né? Mas eles fazem pesquisa sobre isso. E sempre tem alguns que fizeram só o curso da CBF, mas a maioria sempre fez o curso de educação física antes. Agora, uma coisa que muita gente não nota, que hoje melhorou demais, é o seguinte: a regulamentação ela forçou a modernização dos cursos de educação física e a modernização dos currículos. Então, as escolas, a modernização tanto no aspecto físico, quanto no estrutural, né, quanto no aspecto intelectual. Porque as escolas, por exemplo, as federais não contratam mais quem não tenha doutorado. Forçou a melhora da formação. E hoje eu sei que a UEMA também exige doutorado, que as universidades públicas em geral hoje, o ENG de Minas Gerais eu sei que exige, e outros estados que tem, de São Paulo, do Rio, de Isso outros quebra lugares. um pouquinho aquele mito de que professor de educação Então física não houve gosta de uma estudar. elevação do nível, né, do nível profissional, de formação. Quer dizer, o aluno ele vai ter um professor muito mais bem preparado, seja esse aluno de bacharelado ou de licenciatura. Né? Uma outra coisa que é importante, que os jovens não viveram, mas que eu vivi, eu não sei se o nosso presidente chegou a passar por essa etapa, né? A autoestima da educação, dos profissionais de educação, dos professores, naquele tempo todo mundo era professor de educação física, né? Era muito baixa. Na escola, eu sei que hoje alguns que estão ouvindo aí falam assim, na minha escola eu sou meio menosprezado. Era isso mesmo. Mas nós estamos lutando para que isso seja diminuído, para que nós vamos... Em algumas áreas não precisa falar mais. Hoje a educação física está dentro dos hospitais, a educação física está dentro das academias, navios de turismo. Todo lugar. Né? O senhor contou mais cedo aí nos bastidores que até na presidência da República a gente tem claro, lá. até na presidência da República. Né? Então, e tanto o licenciado quanto o bacharel vão recebendo uma formação cada vez melhor para isso. E essa identidade profissional já existe. Hoje, antigamente, se tivesse numa festa, numa reunião com muitas pessoas, e alguém tivesse alguma dúvida, falar assim, por que eu estou... Como é que eu faço para melhorar a minha força? Como é que eu faço? Eu não estou aguentando correr, eu começo a correr e já canso. Eles iam procurar quem? O médico. Tem um fulano, doutor fulano é médico. Hoje não, acabou. Hoje ninguém procura o médico mais. Se alguém for falar de alguma coisa sobre condição física, todo mundo, o fulano é professor de educação física. Tinha aquela história de ter a vergonha de dizer que é professor de educação física. Hoje em dia não. Hoje não. E outra coisa, hoje mesmo eu li cedo, né, antes de sair, eu estava vendo artigos novos, saiu um artigo agora em 2025 falando que a atividade física hoje é um medicamento oncológico. Não é nem falar mais que é um coadjuvante de tratamento, é um medicamento oncológico. Quer dizer, entre todas as... cardiológico todo mundo já sabia. Né? Muscular, metabólico, muscular, todo mundo já sabia. Falou agora. Oncológico, agora é o seguinte, a medicina já considera a atividade física. Antigamente a atividade física era considerada como parte do tratamento não medicamentoso. Então hoje já está como medicamento. Ela é um medicamento oncológico. Então isso aí é muito importante. O senhor tocou num ponto importante que eu considero também como um dos grandes desafios da nossa profissão,
Eu fui um professor de educação física. Hoje eu estou aposentado de uma universidade, a UEMA, né? Eu também trabalhei lá 40 anos como professor de educação física, mas também eu trabalhei muito tempo em escolas, né? E eu sempre fui um questionador, né? Na minha atuação como profissional, principalmente na defesa dessa profissão. Então eu não admitia, por exemplo, naquela época, quando tinha as semanas pedagógicas nas escolas que vão preparar a escola, planejamento, eu observava que nós não éramos convidados para estar presente, o profissional de educação física, e aquilo me incomodava demais, né? E eu nunca aceitava aquilo, e eu questionava a direção da escola e tal, aquela coisa, porque, na verdade, a gente não tinha um poder de convencimento da importância que tem essa disciplina no ambiente escolar, né? E assim, passando talvez pela minha participação na escola, eu era um professor muito presente na escola, né? Eu participava de tudo, essas coisas. E uma época eu fui convidado para ser o coordenador de educação física dessa escola. Aí eu pensei o seguinte: rapaz, chegou o momento agora de eu realmente mostrar. E eu fui fazer o convencimento, busquei a direção pedagógica da escola na pessoa da professora Darli, que era diretora pedagógica de uma grande escola de São Luís, e eu passei um tempo em cima dela, martelando e mostrando, e consegui convencê-la de que era necessário a participação desse profissional nesses ambientes. O professor de educação física não poderia ser tratado de maneira diferente em relação ao professor de história, de matemática, de português. E isso teve uma aceitação depois da prática importantíssima. E hoje eu vejo os colegas, né, essa experiência, eu vejo que um dos grandes desafios que essa profissão tem pela frente é exatamente de se valorizar. O próprio professor de educação física se autovalorizar, ter a capacidade de mostrar o quanto ele é importante naquele ambiente educacional. Ele não pode ser simplesmente aquele professor que leva só a bola, né? Que entrega a bola para o garoto e se exclui daquele ambiente, que a gente observa que anos atrás era demais. Então, tanto que nas nossas conversas nas universidades que a gente frequenta, o CREF 21 frequenta as universidades. Nós vamos dar palestra para os alunos, tanto a universidade pública como privada, graças a Deus, a gente tem um acesso muito bom, com todas as faculdades, inclusive do interior do estado. E a gente tem essa preocupação, né, de fazer com que esse futuro professor realmente valorize o que ele está aprendendo e o que ele vai executar enquanto profissional. E para nós aqui, para o Conselho 21, a gente tem isso como um grande desafio. A gente ainda se depara, professor Hermeson, com situações que nos entristecem quando a gente vê professores, doutores. A gente vê doutores, professores que têm uma formação de doutor, porra, com um pensamento que vai de encontro à realidade hoje, que é uma regulamentação. Eu fico perplexo. E eu cheguei, professor, me diga uma coisa que um conselho atrapalha. É o pagamento da anuidade? Será que é o pagamento de uma anuidade? Professor, eu sinceramente, eu tenho 65 anos, professor. Mais de 40 anos como professor. Eu fico altamente decepcionado quando eu vejo porque se é um professor que não tem mas um doutor, um profissional que estudou, que... É triste mesmo. É triste a gente se deparar com isso. Eu acho que eu vou ter no meu cérebro aqui, eu mentalizei 3 coisas. A primeira delas é a seguinte, é dizer
que esses profissionais, eles estão com o pensamento lá atrás, eles não evoluíram, né? Eles pararam na época deles, que não era regulamentado nem nada. Segundo, eles não se informam, porque um Guaraná por dia, um Guaraná nada, é um copo um copinho, metade de uma garrafa de Guaraná por dia não pode impedir a pessoa de se registrar. É o valor, né? Então, esse registro, porque ele não está só pagando, ele vai ter, nós já enumeramos aqui vários benefícios. O bacharel não questiona mais isso. O licenciado, ele questiona, mas ele não está vendo que está garantindo a estabilidade dele, porque se não é o sistema CONFEF-CREF, a educação física nas escolas estaria hoje, se não já não tivesse sido eliminada, estaria numa situação muito pior do que está. Basta se informar. Esse doutor deveria se informar, ver, olha, o que o sistema CONFEF-CREF tem feito ao longo desses quase 3 décadas em prol da educação física escolar. Professor, o senhor tocou num ponto que agora o CONFEF lançou o EF em dados. Está disponível lá no site e ele traz um retrato de toda a educação física do Brasil. E aí o senhor tocou num ponto sobre que a educação física teria acabado da escola. E é verdade, quando a gente traz justamente esses dados, por exemplo, estou falando aí de 5 anos atrás, nós tínhamos mais licenciados do que bacharel. Agora, aqui no Maranhão, nessa última pesquisa, já está equilibrado. E o resto do Brasil, e aí eu estou falando principalmente dos grandes centros, nós temos mais bacharel do que licenciado. Será que é só porque o leque de atuação é maior, porque o mercado de trabalho é mais atraente? Não é só isso. A gente vê que é justamente isso. E aí, o senhor imagina, eu vou dar o exemplo que me chamou muito a atenção, que foi São Paulo, que ele tem hoje 75% dos seus profissionais bacharéis e 25% licenciados. Se não tivesse o sistema CONFEF-CREF, acho que isso já tinha até zerado. Já tinha acabado. E se não tivesse mudado também, bacharel e licenciado. Sim, eu tenho 2 coisas importantes que eu acho que tem que falar. Uma delas é o seguinte, a UFMG, eu posso falar porque eu estava lá, era diretor. Teve um semestre, era o seguinte, as pessoas optavam por licenciatura ou bacharelado. Na entrada já? 6 optantes por licenciatura. Aí nós tivemos que mudar, 50 vagas, 100 vagas para licenciatura, 100 vagas para bacharelado. O bacharelado estava tendo quase 200, 6 optantes só. Então, a extinção estava sendo autoextinção, porque tem que evoluir. Eu me atrevo a falar isso. O corpo docente, os filósofos da licenciatura no Brasil tem que evoluir. E a primeira processo de evolução é parar de inventar movimento contra a regulamentação, é de ficar incentivando os alunos a não se registrarem quando formarem. E aí, pegando esse gancho do registro, cumprimentar o CREF 21, né, eu cumprimento também a minha esposa, que é a coordenadora do curso. Pela primeira vez foi entregar na Universidade Federal do Maranhão, né, na última formatura, 41 alunos, 40 receberam o seu registro profissional. Eu lamento que eu não esteja com o meu aqui para mostrar. Receberam na formatura. E agora de novo. E já temos o encontro marcado, dia 26. Dia 26. Agora de setembro a gente vai fazer uma palestra, levar, e no dia, acho que é 9 ou 10 de outubro que vai ter. Então já vai ser a segunda turma que a gente vai estar. Eles vão estar recebendo o seu diploma e juntamente o seu registro profissional. Eu estou estimulando aqui os alunos da licenciatura, não só da UFMA, como das outras, eu não sei quais as outras que já fazem esse processo. Sim, esse é um trabalho que a gente já faz, realmente, a gente sempre é convidado, o presidente está sempre... Para que os licenciados também façam a mesma coisa. E tenham o orgulho de exibir que você pertence a uma profissão. O dia que você... Hoje são 707 mil, eu dei aqui rapidamente. O dia que você for registrar, com certeza vão ser 715 mil, e você vai fazer parte dessa comunidade, né? Então, acho que isso aí é muito Professor, importante. mas então vou pegar esse seu gancho aí para a gente já caminhando aí para o final desse nosso bate-papo. A gente falou aqui, e aí ficou muito bem claro nessa linha do tempo, a gente falou de passado, essa luta que foi feita por todos vocês em todo o Brasil. A gente falou um pouquinho do presente e o senhor já começou a falar um pouquinho sobre futuro. Então, como é que o senhor vê
né, o nosso profissional de educação física, o próprio sistema e a educação física de uma forma geral aí nos próximos 27 anos? Bom, cada dia mais, quanto mais, agora que eu voltei ao convívio no Confef, e estou me inteirando de todas as câmaras técnicas e tudo, e vendo as pessoas que estão envolvidas, os presidentes de CREF que estão envolvidos, eu vou perceber, e os funcionários, os diretores, né, porque eu tive contato já com muita gente. A cada vez a minha esperança é maior, eu fico mais animado, né, porque senão eu não estaria nessa altura da vida ainda nesse entusiasmo. A educação física, ela tende a ter um crescimento muito maior, porque eu falamos aqui da oncologia, né, mas hoje em dia todo mundo sabe, a nossa população está envelhecendo, e eu que já estou com 74 anos, eu quero viver mais. Então, e já sabe que é o seguinte, sem atividade física, a qualidade de vida vai embora e a saúde vai embora. Tem que fazer atividade física, né? Então, não há dúvida de que nós vamos ter a clientela para a educação física vai só aumentando, porque nós vamos ficando idosos, né? Todos vão ficar idosos, todo mundo vai envelhecer, gente. Os jovens que estão aí vendo, mesmo os alunos, vão envelhecer. E a gente sabe que o envelhecimento começa a aparecer, não é com 60, 70 anos, é com 40, 45. No sedentário, com 30. Né? Existem muitos casos de infarto do miocárdio ligados ao sedentarismo, à obesidade, com 30, 32, 35 anos. É um percentual muito grande do número total de infartos. Porque, por sorte, quem já passou de 60 sem ter tido infarto, dificilmente vai ter. Tem alguma proteção natural aí. Mas eu acho que essa fala foi boa. Agora, para que eu esteja preparado para enfrentar esse futuro da educação física, isso aí falando para os estudantes e para os jovens graduados, né, tem que se preparar. Então, não é fazer o curso superior e achar que já está tudo bem. Tem que começar a fazer cursos de especialização, cursos de atualização, estudar por conta própria muito também. Eu falo de cursos porque no curso você tem contato com uma pessoa mais experiente e com mais conhecimentos, né, que vai te ajudar, te encaminhar. E hoje, eu não posso deixar de falar, tem que começar a aprender sobre a inteligência artificial. Né? Essa aí não tem jeito. Tem que fazer não ser um concorrente, mas um aliado. A UFMA está oferecendo curso para inteligência artificial. Eu acho que isso não é só para os jovens, isso é para professor da minha idade, mais velho também, porque tem que aprender. Porque para você acelerar tudo que você faz. Eu sei que todo mundo tem um método de fazer, mas eu posso acelerar tudo aquilo, facilitar. Então, eu acho que esse futuro é brilhante, né? Eu acho que é um futuro muito bom. Senão, não teria voltado a dar aula para jovens, né? Então, eu acho que a educação física é a profissão do futuro. E a gente avisa aos alunos, aos estudantes da UFMA, né, que aqueles que estão nos assistindo, o professor que vocês estão recebendo novamente, né, na Universidade Federal. Então, vocês têm que começar a ter esse orgulho, né, e aproveitar. Né? O professor Hermeson, tudo que você ouviu aqui, que foi dito aqui pelo currículo, então ele tem muito, e graças a Deus a gente vê ele aqui com muita saúde, e a gente espera que ele continue com essa saúde para que realmente consiga ter esse olhar diretamente a vocês, alunos da Universidade Federal, que vai ter esse profissional aí no dia a dia, que a gente sabe de uma universidade, o quanto é bom, né? E aproveitar, né? Estudar, né? Esse recado que ele deu aqui é fundamental para nós, profissionais, não só de educação física, mas de qualquer área. Sim. A gente não pode se contentar apenas na graduação. Esse estudo tem que continuar, né? Tem aqueles que gostam mais de estudar, tem uns que gostam razoavelmente, tem alguns que não gostam, não né? Dá. Mas é aquela história, né? O conhecimento é sempre bem-vindo. E, mais uma vez, a Universidade Federal recebe esse profissional,
uma qualificação extraordinária, e eu tenho certeza que a contribuição dele vai ser bem bacana, né? E quem vai aproveitar é exatamente os alunos lá da UFMA, lá e a da gente UFMA. aqui do Maranhão e lógico, também, né? Tranquilo, a gente vai botar o professor Emerson aí. Exatamente, nos nossos Já que ele eventos. está com esse entusiasmo o todo. o nosso desafio agora, professor, que é um desafio que desde quando eu entrei aqui no CREF 21, eu coloquei na cabeça e eu disse que nós vamos ter a nossa sede própria. Nós já compramos nossa sede própria. A gente está no processo agora de aparelhar a mobília para que a gente tenha, como eu chamo, a Casa da Educação Física do Maranhão, né? Esse profissional daqui tem que ter o orgulho de quando for ao conselho, né? De realmente, rapaz, eu contribuir para a aquisição de uma sede própria. Então, a gente, graças a Deus, já compramos. A gente está agora no outro módulo, que é realmente botar para funcionar. Então, isso é um compromisso que nós assumimos desde quando eu cheguei aqui. E, se Deus quiser, ano que vem, a gente concretiza isso, né? E, tranquilamente, quem for me substituir, né, vai pegar um conselho, eu acredito, com mais de 10 mil registros, né? E a contribuição foi dada para essa profissão e vamos seguir em frente. É isso. Então, pessoal, antes de a gente encerrar, vou passar aqui a palavra para o professor Emerson para poder ele, né, fazer os agradecimentos e a gente finalizar essa conversa de hoje aqui. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a atenção de todos, né, e agradeço ao CREF 21 pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite. E agradecer mais uma vez pelas palavras generosas, né, que vocês dirigiram à minha pessoa. Já quer entregar o presidente? O presidente antes da gente encerrar? Além da caneca. Da canequinha, né, tem o nosso boné aqui, do nosso podcast. Ele que é beira de campo também, que nem tu. Ele que é beira de campo, vive debaixo do sol, Então o boné vai cair certinho para aliviar um pouco o sol. Esse nosso sol aqui de São Luís. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, né? Esse é o nosso convidado ilustre, o professor Emerson, que tanto contribuiu e que ainda contribui. E graças a Deus vai estar contribuindo aqui, voltar a contribuir aqui no nosso estado, Maranhão, tá certo? Espero que tenham gostado desse bate-papo, porque a gente falou um pouquinho sobre a nossa profissão, nossos desafios, o passado, o presente e o futuro, né? Como o professor Emerson colocou, e eu até troco um pouquinho quando ele coloca, é a profissão do futuro. Eu digo que é a profissão do presente, porque essa diferença a gente está fazendo já nesse momento, né? Com esses 27 anos de profissão regulamentada, com esses mais de 700 mil profissionais no Brasil todo, né? Quando se fala de qualidade de vida, de saúde, de educação, de qualquer coisa, não tem como esquecer do profissional de educação física. Então, sinta-se orgulhoso de comemorar essa data, sinta-se orgulhoso de apresentar sua carteira profissional, tá certo? E vamos comemorar, né, nossa data sempre, porque o dia 1º de setembro, mais o profissional de educação física é importante todos os dias, tá certo? Então nos assista, compartilhe, curta lá e espero que tenham gostado. Beleza? Um abraço!